Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Cristina Ferreira e preparei essa aula gratuita especialmente para você que está estudando para um concurso organizado pelo Instituto Ação Bahia. Concurso de Talva, entre outros concursos, né? Essa banca vem crescendo bastante. A aula que você vai assistir agora não foi produzida apenas para divulgação, como muita gente faz aquela aula e quando você compra o curso não é nada daquilo. Aqui você vai ver uma aula real do curso, tá? Eu tirei uma das minhas aulas e vou apresentar para você de forma gratuita para que você possa conhecer na prática exatamente como eu trabalho com os meus alunos. Durante a resolução, você vai observar que eu não mostro apenas qual é a alternativa correta, qual a resposta correta. Eu explico qual é o raciocínio usado para chegar ao gabarito e eu te mostro também quais são os erros das outras alternativas. Então, pegue papel e caneta, tente resolver as questões comigo e preste bastante atenção às pegadinhas dessa banca. Outra coisa que eu vou te mostrar também é questões que podem ou não ser passíveis de recursos. Você vai aprender a como resolver questões de forma crítica como um concurseiro experiente. Então, vamos começar? Olá, pessoal. Sejam muito. Eu estou aqui procurando a câmera. Vocês vão me ver, nem sempre vocês vão me ver olhando diretamente para a câmera, porque eu fico olhando aqui os monitores e acabo me perdendo onde a câmera está. Bem-vindo a mais uma aula, né, do nosso curso de resolução de questões. E nessa aula nós vamos corrigir a prova do concurso da Prefeitura Municipal de São José do Calçado, tá? Para cargos de nível superior, pedagogo, professor, tá? São questões de nível superior. Aqui a gente vai ver nessa prova que nós temos coisas interessantes para analisar. Por exemplo, a gente vai ver que ela cobra análise sintática, figuras de linguagem, concordância, período composto, assuntos aí muito cobrados por essa banca, tá? Tem que ter bastante atenção quanto a isso. Além disso, nós vamos ver que tem duas questões com probleminhas de elaboração e a gente vai analisar com calma e eu vou te mostrar o raciocínio correto para a gente resolver aí e analisar. Então, vem comigo aqui. Vamos ver, analisar a questão número um, vamos ver o que ela quer de nós. Aqui eu chamo a atenção de vocês para a exceção, né, de que essa banca, ela costuma cobrar nas suas provas, na primeira questão, ela coloca um texto de apoio, né, ou uma tirinha, ou ela coloca um texto de uma música, mas aqui ela já foi direto para a gramática mesmo. A tirinha está na segunda, não na primeira, como ela costuma fazer, tá? Então, por isso que é importante analisar questões anteriores de uma banca para a gente ver como ela costuma abordar o seu conteúdo. Ok? Então, aqui na questão número um, a banca pergunta o seguinte: temos um exemplo de oração subordinada substantiva apositiva em. Eu estou vendo aqui que eu estou olhando para um lado e a questão está para o outro, mas é porque para mim ela está do lado de cá, tá, gente? Então, vamos lá. Temos um exemplo de oração subordinada substantiva apositiva em. Primeiramente, né, a gente precisa lembrar o que é uma oração substantiva, subordinada substantiva apositiva. A oração apositiva, ela vai exercer a mesma função de um aposto. Isso significa que ela explica, ela esclarece ou ela especifica uma informação que foi apresentada anteriormente. Então, vamos analisar a letra A. A alternativa A diz assim: eu só queria uma coisa, que todos fossem embora. Observem que primeiro aparece ali a expressão coisa. Cadê? Deixa eu marcar aqui para você. Ó, aparece a expressão coisa. E na segunda oração aparece ali que todos fossem embora, que explica essa coisa. Certo? Então aqui a gente já tem a nossa resposta, que a oração ali, que todos fossem embora, ela está explicando o termo anterior, né? Ela exerce a função de aposto, tá? Agora preste atenção na pegadinha. Caso a frase fosse apenas eu queria que todos fossem embora, sem a expressão uma coisa, a classificação seria diferente. Tá? Nesse caso, a oração que todos fossem embora, como eu acabei de exemplificar, ela completaria diretamente o verbo queria. Aí seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas nesse caso aqui, a gente tem ali uma coisa que já completa, né, já é esse objeto direto do verbo querer, então, que fossem embora explica o que é essa coisa. Então, ali nós temos a positiva, tá? Então, essa aqui já é a nossa resposta. Deixa eu marcar aqui.
Hoje eu vou marcar, deixa eu ver, vou marcar de verde. Não, tô no marcador errado. Aqui, ó. Eu esqueço que não tem cores acesas, né, no marcador. Devia ter, né? Mas não tem. Então vamos lá. Vamos analisar agora a letra B. Na letra B, a gente tem aqui, ó, quero que você esteja presente. Quem quer, quer alguma coisa. Eu quero isto, que você esteja presente. Então, aqui nós temos uma oração que completa diretamente o verbo querer, né? O verbo quero aqui flexionado, sem o uso da preposição. Lembra de transitividade verbal? Por exemplo, quem quer, quer alguma coisa. Quer o quê? Que você esteja presente. Então, se o objeto se liga ao verbo sem preposição, objeto direto. E aqui, como nós temos um verbo dentro desse objeto, por isso a gente chama de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? Não é a positiva. Na letra C, diz assim: o político corrupto não merece nosso voto. Aqui vamos analisar. Temos um verbo merece. Então, aqui nós temos só um verbo, nós temos só uma oração. Não existe oração subordinada aqui. A letra D diz assim: quando os gatos saem, os ratos passeiam. Aqui a gente vê um exemplo, por exemplo, ó, na oração, quando os gatos saem, isso indica um movimento, né, que os ratos passeiam, indica um momento, né, que os ratos passeiam. Ela apresenta uma circunstância de tempo, tá? Quando os gatos saem, os ratos passeiam. Ela indica uma circunstância de tempo, então é uma oração adverbial, tá? E oração adverbial, ela dá a ideia de circunstância. Então, aqui ela é oração adverbial temporal, tá? Subordinada adverbial temporal. E a gente entende isso aqui com o uso da conjunção. A letra E diz assim: as flores estão murchando porque não tem chovido. A oração aqui iniciada pela palavra porque, essa segunda oração aqui, ó, é, ela apresenta a causa de as flores estarem murchando. Então, é uma oração subordinada também adverbial, porque expressa uma circunstância de causa. Oração subordinada adverbial causal. Importante estudar orações, tá, pessoal? Para resolver questões aí do Instituto Ação. Ela cobra a gramática, assim, de forma aprofundada, ela cobra, por mais que seja direta a pergunta, ela cobra que você tenha realmente um conhecimento gramatical para que você se saia bem nas suas provas. Então, aqui a resposta, né, já encontramos, foi a alternativa A. A questão número 2 diz assim, deixa eu me posicionar aqui melhor. Pronto, melhor. Identifique a figura de linguagem representada na charge abaixo. Acorda, Armando. Você não sabe, Armando, né? Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E ele diz: hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Aqui, qual a figura de linguagem que nós temos? Vamos analisar. Ela aproxima ali, a banca, ela coloca aquela charge e ela aproxima ali, através da palavra como, ela aproxima figuras de linguagem muito parecidas, que é o que está na letra A ali, metáfora, e na letra C, comparação. Tá? Metáfora é uma comparação implícita. Na metáfora, você não vai ver os conectivos, como, tal qual, tais quais, tá? Qualquer outro tipo de conectivo que cause aí essa comparação. Quando a gente tem o conectivo como, nós temos uma comparação, que é o que está aqui na letra C. Tá? Então, quando a gente estabelece uma relação de semelhança explícita através do uso do conectivo, a gente tem uma comparação. A metáfora já é implícita. Se eu dissesse assim, o amor é uma flor. Aí sim eu teria uma metáfora, porque não teria lá o uso do conectivo, certo? A metonímia você pensa em substituição. Quando você, por exemplo, diz assim, João é um sem-teto, você está substituindo o todo por uma parte, né? Então, nesse caso, você tem uma metonímia, tá? Catacrese é quando você usa palavras fora do seu sentido original para dar nome a alguma coisa, por não ter ali uma outra que possa te atender naquele momento. Por exemplo, quando se fala maçã do rosto,
tá dando ali uma ideia, né, de uma coisa que parece uma maçã aqui no rosto, né, algo desse tipo. Dente de alho, né, semelhante ali a um sorriso, é como se aquilo fosse semelhante a um sorriso, né, ou a cabeça inteira fosse semelhante a um sorriso. A própria expressão cabeça de alho também é uma catacrese, tá? E a sinestesia, ela acontece quando mistura-se sentidos, né, os nossos 5 sentidos. Por exemplo, nossa, aqui faz muito barulho, gente. Tomara que vocês não estejam ouvindo isso, porque eu moro no centro, então passa caminhão, passa gente falando, o vizinho desce a escada que passa logo aqui atrás de mim, como se ele tivesse, sei lá, não vou nem falar o que que eu pensei, mas enfim, a sinestesia mistura os sentidos, como por exemplo, cheiro gostoso, eh uma outra coisa, por exemplo, é pele macia, na pele macia dá para, como por exemplo, cheiro gostoso. Outro exemplo que a gente pode pensar é quando a gente olha para uma pessoa e fala que ela é uma pessoa doce, né? Tá misturando os sentidos, temos aí a sinestesia. Então, gabarito, a letra C de casa. Vou marcar aqui com a canetinha. Vou marcar tô marcando de rosa, né? Então, vamos lá. Letra C é o nosso gabarito aqui. Agora nós vamos para a próxima questão, que é a questão número 3. Eu peço que você tenha bastante atenção aqui, e essa questão, ela precisa de muita atenção, porque o problema não está apenas nas alternativas. O próprio enunciado apresenta uma falha. A banca diz: ainda com relação à questão anterior, o vocábulo que caracteriza tal polissemia é. Aí você observa que polissemia, né, ela tratou a figura de linguagem como polissemia. Mas polissemia, ela acontece como uma mesma palavra apresenta diferentes sentidos, né, dependendo ali do contexto. Por exemplo, a palavra cabeça. A palavra cabeça, né, pode ser a parte do corpo de uma pessoa. A gente às vezes usa uma catacrese, né, falando cabeça de alho, cabeça de alfinete. Outra coisa também, cabeça de uma equipe significa, né, o líder. Então, a mesma palavra com escrita igual em diferentes contextos, ela muda de sentido. Então, ali a palavra é a mesma, mas, né, não tem nada a ver com o sentido. Ali, a figura de linguagem, na questão anterior, ela fala de comparação. Então, aqui, essa questão ela é passível de anulação, porque polissemia está fora do contexto, tá? Se tirasse essa palavra dali, a questão estaria resolvida. Então, tem um problema de elaboração. Caberia recurso aqui facilmente fundamentado. Mas aqui a banca considerou como resposta a palavra como, tá? Porque é ela que estabelece o sentido de comparação lá do texto. Ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, ela como uma flor aqui, ó, e como o motor do carro, tá? Mas tem um problema de formulação e essa questão é passível sim de recurso, ok? Vamos agora para a questão de número 4. Olha, essa questão aqui, ela está sensacional para a gente analisar algumas coisas. A banca pede, né, que o candidato aqui assinale a alternativa cuja concordância está de acordo, né, em consonância com a norma culta. E aqui a gente tem vários problemas, né? Porque existem várias alternativas corretas aqui. Vamos analisar uma por uma. Vem comigo aqui, ó. Na letra A diz assim: um bando de garças alegrava a praia. Essa frase está correta. Né? O sujeito é um bando de garças. O núcleo desse sujeito é a palavra bando, que está no singular. Então a concordância é feita no singular. Alegrava. O bando alegrava a praça. Essa aqui está correta. Vamos ver as outras. Olha por que o aluno erra se ele sair marcando e passando para a próxima questão. Olha a letra B. Os Estados Unidos são grandes produtores de filmes. Aqui nós temos uma frase também correta, porque quando Estados Unidos estão precedidas ali de artigo, a concordância é obrigatoriamente feita no plural. Agora, se não tivesse o artigo aqui, tivesse só Estados Unidos, aqui a concordância seria feita no singular. Seria Estados Unidos é
grande produtor de filme, tá? É um dos grandes produtores de filme, algo do tipo assim, mas não poderia concordar no plural. Então, essa aqui também está correta. Olha, nós temos duas corretas até agora. A banca pede para a gente marcar a correta, mas nós temos duas. A letra C diz assim: Minas Gerais é um estado brasileiro. Minas Gerais é um estado brasileiro, está correto, porque apesar do nome do estado estar no plural, a concordância é feita no singular, exatamente por não ter o artigo antes. Ah, ficaria certo dizer as Minas Gerais? Sim, só que a concordância deveria ser feita nesse caso, como em Estados Unidos, no plural. Ou os Estados Unidos são, ou Estados Unidos é. Minas Gerais é, as Minas Gerais são. Ah, professor, estranho falar as Minas Gerais? Sim, mas pode, né? Geralmente se fala somente Minas Gerais. Já Estados Unidos, às vezes é usado com o artigo, às vezes é usado sem. E aí você precisa saber que a concordância muda. Mas aqui está correto, assim como está correta a letra C. Na letra D, temos assim: 1% dos eleitores votou nulo. Nós temos um tipo de correção também, né, um tipo de concordância também correto, porque nesse caso eu poderia usar a concordância também com eleitores, tá? 1% de eleitores votou, o verbo está concordando com o numeral. Mas eu também estaria correta se eu dissesse 1% dos eleitores votaram, concordando aí com eleitores, concordando com o mais próximo. Então, também tem uma questão que pode ser considerada correta. A única que é totalmente errada é a letra E. Por quê? Fazem 5 anos que me formei. Quando você usa o verbo fazer, assim como o verbo haver, no sentido de tempo passado, você vai usá-lo sempre no singular. Tá? Então, aqui o correto seria faz 5 anos que me formei. Aqui, para termos uma correção dessa questão, se a banca tivesse se atentado a isso, ela poderia colocar apenas aqui a palavrinha não. Assinale a alternativa cuja concordância não está em consonância. E aí teríamos uma resposta certa, que seria a letra E. Mas dessa forma aqui, temos várias. Então, aqui, essa questão foi anulada e justamente anulada, corretamente anulada, porque nós temos 4 alternativas corretas e uma errada. Ok? Então, olha só que exemplo maravilhoso para você entender como uma banca pode se enganar também. Às vezes a gente acha, a banca não vai se enganar, mas se engana sim. Às vezes um erro por não colocar uma palavrinha ali, mas questão anulada e corretamente anulada. Chegamos à questão de número 5. Vamos lá. O professor entrou na sala e pediu que todos saíssem. Aqui, em seguida, ela pede, né, para a gente analisar as assertivas, as 5 assertivas, e marcar a alternativa correta. Então, vamos analisar. O professor entrou na sala e pediu que todos saíssem. Aqui nós temos, né, vamos localizar aqui os verbos e locuções verbais para a gente entender isso melhor. Nós temos aqui o verbo entrou, nós temos o verbo pediu, e temos o verbo saíssem. Então, se nós temos 3 verbos, nós temos 3 orações, tá? Esse é o primeiro passo para você contar as orações, identificar o número de verbos. Então, esse período, ele possui 3 orações. Vamos separá-las. Primeiro, o professor entrou na sala, deixa eu marcar aqui para ficar bem legal, vou marcar de verde. O professor entrou na sala, nós temos uma oração. A segunda oração, nós temos, vou marcar de azul, e pediu. E a terceira oração, nela nós temos que todos saíssem, certo? Então, as orações elas se separam dessa forma. Começa na conjunção, né? E termina na próxima conjunção. Então, aqui a gente vai analisar agora. Deixa eu ver minha posição aqui se está ok. Tá tudo certo. Primeiro, a primeira diz assim: um período misto com 2 orações. Essa assertiva aqui, ela está errada, porque aqui nós já vimos que temos 3 orações, tá? Então, de cara, já está errada aqui a assertiva número 1. E treinando resolver provas, né, lá no momento da prova, você vai analisar se a primeira está errada, você já vai eliminar as outras que contêm aí a primeira assertiva, porque a gente já viu que ela está errada. A letra A tem a questão número 1, apenas essa. Tudo bem?
mas já é menos uma para a gente analisar. A segunda oração diz assim: um período misto com 3 orações. Essa aqui está correta, por quê? Um período misto é porque apresenta processos sintáticos diferentes, né, de coordenação e subordinação. Então aqui está ok, a assertiva 2 está correta. Vou marcá-la de também. Não, também não, vou marcá-la de azul. Essas marcações, elas são muito boas na hora da prova. Tente fazer uma marcação com a caneta lá que você tiver. Coloca um cheque na frente, aquele sinalzinho de cheque, né? Ou, deixa eu tentar desenhar um aqui. Ou você coloca assim, ó, você coloca lá certa, ou aí você vem com a caneta vermelha. Ah, não tem caneta vermelha, na hora da prova é só uma, né? Então aqui você marca errada. Faz um tipo de marcação, mas não deixe de fazer aí. Enquanto você está treinando, enquanto a prova não chegou, vai marcando com canetas coloridas para que você não caia em nenhum erro, tá? Então aqui nós temos uma correta. A 3 diz assim: uma oração subordinada substantiva, objetiva e indireta. Vamos analisar? Essa assertiva, ela está errada. Por quê? A oração que todos saíssem, complementa sim, né, completa o sentido aqui da oração anterior que foi e pediu. Só que ela não é indireta. Porque quem pede, pede algo. Esse verbo ele pede um complemento sem o uso de preposição. A gente sabe que o que aqui está fazendo papel de conjunção. Né? Todo mundo conhece aí as preposições lá, ante, após, até, com, contra, de, desde. Aqui não temos entre o verbo e o seu complemento, nós não temos nenhuma preposição, então aqui ela é substantiva sim, objetiva sim, só que objetiva direta. Então, a terceira assertiva está errada. Vou marcá-la aqui com esse vermelho desmaiado. Essa está errada. Vamos ver quantas a gente consegue eliminar aqui agora. Deixa eu pegar verde para eliminar. Vamos lá. Se a 3 está errada, então eu elimino a D e elimino. Opa! Elimino a D e elimino a E, que são alternativas que aparecem aí a terceira como correta, né? Então, continuando. Ficamos na dúvida só da B e da C. A quarta assertiva diz assim: uma oração coordenada assindética. O que é uma oração coordenada assindética? É aquela que não tem o síndeto, ou seja, a conjunção. Né? Coordenada sindética é que tem conjunção e coordenada assindética é aquela que não tem conjunção. E nós temos sim aqui uma que não tem o síndeto, que não tem a conjunção, que é a primeira, ó, o professor entrou na sala. Então, a quarta está correta. Nós temos uma oração coordenada sindética. Estou marcando de azul a correta. Ó, uma coordenada assindética. Essa está correta, nós vimos aqui na explicação que é a primeira oração, o professor entrou na sala, que não tem síndeto. As outras duas têm, ó, e pediu que todos saíssem. O e o que são conjunções, são síndetos. A 5 diz assim, isso já elimina aqui a letra B, já faz com que a gente encontre a resposta. Ó, aqui está dizendo que a 4 está correta. Não, não elimina, tô doida. Elimina aqui, ó, que apenas, elimina dizer que apenas a alternativa B está correta. E nós vimos que não, né? Que nós temos a 4 também como correta. Então, aqui, eliminado, já encontramos ali a nossa resposta. Opa, não é de... Eu gosto de marcar assim para você fazer também aí, como estou te ensinando aqui, para você treinar o seu cérebro na hora da prova e ir na certeira, sem enrolação. Então, aqui, vou analisar com vocês, nós já encontramos o nosso gabarito, né? Que é aqui a... Ih, trocou as cores aqui, eu vou consertar. Aqui nós já vimos, então, que a letra C é a que é a correta. A 5, já vimos que é certa, ó. Uma oração coordenada sindética aditiva. E é essa aqui, ó. O E é uma conjunção que muitas vezes indica adição. Na maioria das vezes indica adição. Então, confirmado o nosso gabarito, agora eu conserto as cores aqui, né? Confirmado aqui o nosso gabarito, que é a letra C. Vou marcá-la de outra cor. Para ficar tudo ok, tudo bonitinho, organizado. Vou marcá-la aqui de outra cor, tá? E você já sabe
e essa é a nossa correta, ó, a letra C de casa. Então espero que você tenha entendido bem que a banca muitas vezes erra sim, ela pode deixar de colocar uma palavra e a gente entra com recurso quanto a isso, ela pode se enganar na hora de formular um enunciado com uma palavra indevida, como foi o caso lá de polissemia, e você viu aqui também que essa banca ela cobra gramática de uma forma pesada, ou seja, ela cobra direto ao ponto, sim, mas cobra que você conheça bem a gramática da língua portuguesa. Então, te vejo na próxima aula, na qual a gente vai analisar outra prova. Tchauzinho! E então, o que você achou da aula? Eu espero que essa resolução tenha ajudado você a perceber que estudar por questões não significa apenas marcar uma alternativa e conferir o gabarito. Para realmente aprender, é necessário que você compreenda o conteúdo, que você identifique o que a banca está cobrando ali naquela questão e analisar por que uma alternativa está correta e as outras estão erradas. É exatamente esse trabalho que eu realizo no curso completo de resolução de questões do Instituto Ação. São mais de 110 questões resolvidas em videoaulas, como essa que você acabou de ver, é uma aula real do curso, e ali você viu que a gente analisa e também explica todas as alternativas detalhadamente, ajudando você a identificar possíveis pegadinhas da banca e também a identificar questões que são passíveis de recurso. No curso também eu traço o perfil da banca e explico para você como ela cobra e falo também sobre os principais assuntos que você deve estudar em língua portuguesa, tá? Então, se você gostou dessa aula, clique no link aqui embaixo, né, em algum lugar aqui do vídeo e adquira o curso completo por apenas R$ 39,90. E nesse curso você também terá o material em PDF, né, as questões em PDF e também terá acesso a um e-book que eu vou te dar de bônus com 70 questões de informática também da Banca Instituto Ação Bahia, tá? Será um prazer acompanhar você nessa preparação e eu espero ver você nas próximas aulas.